Boa noite, amigos da Transamérica. Hoje nós estamos aqui na OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Paraná, onde nós vamos cobrir a posse da diretoria da Comissão de Igualdade Racial, uma comissão muito importante aqui na OAB e que vai gerir os destinos dessa comissão por determinado período. Nós que estamos no programa Diversidade Cultural participamos ativamente de todas as questões de diversidade, contra preconceito, enfim. Estamos aqui hoje e daqui um pouquinho, o Cândido vai entrevistar o nosso pessoal, diretoria, o porquê dessa ordem, a importância dessa ordem junto à OAB, mas o mais importante ainda, junto à nossa sociedade. Dorival, presidente da Comissão de Igualdade da OAB do Estado do Paraná, doutora Andréia Cândida Vitor. Nós estamos num momento muito importante para a sociedade paranaense, a sociedade aqui do sul do país. Doutora, recomeça um grande trabalho aqui pela OAB do Estado do Paraná. Como é que vai ser esse trabalho de toda a diretoria a partir de hoje? Nós assumimos num momento importantíssimo, nós assumimos num momento de alta, porque quem me entrega a gestão é a doutora Silvana Ninchevski, e nós temos um passo muito grande. Nós temos um passo muito grande que foi a ocorrência do Plano da Igualdade Racial dentro da OAB. E nós temos nessa gestão um desafio imenso, que é um diálogo não só com todos os advogados, com as outras comissões, com grande apoio da presidência, da vice-presidência da OAB, mas também um diálogo com toda a sociedade, um diálogo com todas as instituições que nós já iniciamos. Um diálogo com o Tribunal de Justiça, um diálogo com o TRT, com vereadores, visando exatamente a promoção da igualdade racial. Doutora, diminuiu muito como é que está a incidência de abusos nesse sentido? Olha, eu gostaria de dar uma boa notícia dizendo que houve uma diminuição, mas infelizmente não. O que nós vemos hoje é um acirramento, infelizmente, da desigualdade em todas as suas formas. Mas também, hoje nós podemos dizer que a população como um todo está mais consciente dos seus direitos, mais consciente dos seus deveres, estão todos caminhando na busca desse ideal que é a igualdade. O principal objetivo nesse início de trabalho? Nosso principal objetivo é realmente fazer valer o plano, não é? E buscar o diálogo, buscar a implementação daquilo que foi estabelecido nesse plano. Muito obrigado à nova presidente, assumindo então esse trabalho aqui pela OAB do Estado do Paraná, com toda a sua diretoria. Diversidade cultural, aqui da OAB do Estado do Paraná, igualdade racial. Sandro Luiz Brito, atual vice-presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB do Estado do Paraná. Vice-presidente, como é que vai ser a partir de agora o trabalho dos senhores? Boa tarde, Cândido. Boa tarde aos amigos da Transamérica TV. Bom, a nossa ideia é dar uma sequência ao trabalho que já vinha da gestão anterior, com a doutora Silvana, hoje secretária adjunta da Caixa de Assistência dos Advogados, e continuar trabalhando dentro do plano estadual que foi aprovado ano passado, pelo Conselho da Seccional Paraná, da Ordem dos Advogados do Brasil, tentando minimizar todos os problemas aí a nível de racismo, de intolerância, não só racial, como intolerância religiosa e diversidade cultural, dentro da Ordem e também fora da Ordem dos Advogados do Brasil. Sandro, a incidência ainda é muito grande? Infelizmente. Fatos negativos? Sim, infelizmente assim. Temos aí notícias recentes, inclusive, não só aqui em Curitiba, mas na região metropolitana, situações de intolerância com relação à religião de matriz africana. Tivemos aí recentemente um incêndio numa casa espiritual no bairro de Santa Quitéria. Tivemos no início do ano também uma outra situação de incêndio na região metropolitana, no município de Araucária. Fatos que foram, inclusive, estão com suas investigações em curso, e tanto a Comissão de Igualdade Racial quanto a OAB, quanto o Ministério Público estão acompanhando esse tipo de situação para a gente tentar resolver, minimizar e também alcançar aí os culpados para que esse tipo de coisa não aconteça mais. Tá? Aí o telespectador está perguntando, está pensando, mas se eu ofender alguém devido à sua raça, à sua cor, qual é a pena? A pessoa pode ir para a cadeia? Veja, infelizmente, Cândido,
crimes como injúria racial, né, diferente do crime de racismo, o crime de injúria racial pautado no Código Penal brasileiro, ele é tido como um crime de menor potencial ofensivo, tá? Ele não chega aí a 2 anos de reclusão. Normalmente a pessoa que comete esse tipo de crime, ela acaba fazendo se ela não tiver nenhum tipo de oráculo penal anterior, ela acaba fazendo uma transação penal com o Ministério Público, pagando valores pecuniários de multa, cumprindo aí horas em trabalho comunitário, em escolas, locais que necessitam. Nós entendemos que, na verdade, a injúria racial, que é um fator pessoal, direto, entendeu, deveria ser tão inafiançável quanto o crime de racismo, tá? Do qual existe lei federal para isso. É uma luta não só da nossa comissão, como de todas as comissões de igualdade racial da Ordem dos Advogados do Brasil pelo país, né? São Paulo, Rio de Janeiro, aqui no Paraná, Santa Catarina, né? Então, mas nós dependemos de uma decisão do Legislativo. Já existe projeto de lei em andamento para que se igualar o crime de racismo e a injúria racial, mas ainda tem todo um caminho ainda a trilhar e toda uma batalha ainda para a gente vencer. No decorrer do nosso trabalho de repórter, de jornalista, nós presenciamos algumas situações como esta que eu vou citar. Entrando num shopping, 2 brancos e um negro. De repente, um furto. E, na sequência, os seguranças correm atrás do negro como suspeito. Isso nós já registramos, já contamos para o Brasil. Ainda acontece? Acontece. Veja, Cândido, está enraizado no nosso país, e eu digo isso com um pesar gigantesco. Veja, eu sou negro, venho de família negra, pai negro, mãe branca, ou seja, minha família já tem uma certa diversidade bastante grande, né? Mas, infelizmente, está enraizado no nosso país o chamado racismo institucional, né? O ano passado, inclusive, a Secretaria de Cultura do Estado do Paraná fez uma campanha, acho que muitas pessoas viram, está tendo no YouTube esse vídeo ainda, do que é o racismo institucional. Ou seja, você, numa mesma sala, foi reunido profissionais da área de recursos humanos de Curitiba. Esses profissionais não sabiam aquilo que iam ver. Foi mostrado a esses profissionais uma gravura, por exemplo, de um negro de terno, né, parado. O que essa pessoa é? Essa pessoa é um segurança, essa pessoa é um motorista particular, essa pessoa é segurança de shopping center. A mesma gravura, um rapaz de terno branco foi mostrado. Não, é um advogado, é um empresário, entende? É o presidente de uma estatal ou coisa parecida. Então, isso está enraizado na cultura brasileira. Tá? Negar isso é o primeiro fator discriminatório que existe, né? Então, a partir desse raciocínio, nós podemos entender que continua acontecendo e como acontece muito. Sucesso aí com a nova diretoria. Eu agradeço à TV Transamérica, a você, Cândido, e realmente vamos trabalhar, temos muito trabalho pela frente. Da Comissão de Igualdade Racial da OAB aqui do Estado do Paraná, a doutora Jussara Grando Alage. Ela que faz parte dessa nova diretoria e vai ressaltar aqui a importância da continuidade desse trabalho. Na verdade, a gente está dando uma continuidade ao trabalho que iniciamos já na diretoria anterior e queremos levar todo esse trabalho dessa comissão para vários locais. Hoje a gente tem alguns trabalhos juntamente com o TRT da 9ª Região. Nós já estamos trabalhando junto à Assembleia Legislativa do Paraná. Nós fazemos muitos trabalhos no interior do Paraná, em conjunto com as demais comissões das subseções. Então, a gente está conseguindo levar esse trabalho para todo o nosso Paraná e trabalhar em conjunto também com outros órgãos que podem trazer e nos ajudar a que esse trabalho se desenvolva de uma forma melhor. De que forma os deputados estaduais podem contribuir com esse trabalho aqui da Comissão para a Assembleia Legislativa? Na verdade, hoje a gente acompanha toda a legislação que está sendo proposta, toda a legislação que será votada, para que a gente tenha um acompanhamento do que
é viável, do que não é viável, e hoje a gente está conseguindo ter voz ativa, inclusive nesse setor. Então, o que a gente vem acompanhando exatamente é essa legislação que vem para toda a nossa população. Com relação ao público trans, isso é discutido também nessa diretoria, nesta comissão? Na verdade, a gente tem um foco aberto, mas existem comissões específicas para isso, né? Então, nessa comissão, a gente trabalha mais com a igualdade racial mesmo, né? Voltada a todas as raças e não a gêneros. Gêneros, a gente tem comissões próprias daí. Qual é a diferença da igualdade racial e do racismo? Na verdade, o que a gente vê que, infelizmente, o racismo ainda está muito infiltrado, embora digam que não há um racismo, mas a gente ainda vislumbra isso em várias situações. Então, o que a gente busca? Que não exista que a gente consiga integrar todas as raças de uma forma mais branda, mais amigável, de uma forma que o negro tenha a sua voz, né, que o negro venha se colocar nos melhores lugares que ele tem essa colocação. Tanto que hoje a gente tem hoje dentro da OAB a primeira membra mulher negra fazendo parte da diretoria. Para nós é uma honra ver isso, ver toda essa raça que é maravilhosa fazer parte da nossa comunidade. Se eu assistir alguém olhar para uma pessoa branca e essa pessoa branca cometeu um erro qualquer, quebrou um copo, derrubou uma garrafa, e eu usar a expressão, ou assistir alguém usando esta expressão, só podia ser coisa deste branquelo? O que é isso, doutora? Na verdade, infelizmente, a gente não vê isso, né? E é isso que a gente vem buscando disseminar na nossa sociedade. O que a gente quer ver é que todos sejam respeitados, todos sejam valorizados da forma que eles são e que eles merecem. Essa expressão que eu acabo de citar é reprovável. Totalmente irreprovável, seja para o branquela, seja para o negro, seja para qualquer raça. Então, o que a gente busca aqui é a valorização do ser humano. Então, como disse no início, nós estamos no programa Diversidade Cultural, participando da posse dessa importante comissão dentro da UAB. Vamos a um rápido intervalo e voltamos com mais notícias para vocês. A Transamérica tem tudo sobre o seu time do coração, sua música e cantores preferidos, as principais notícias do dia e promoções com prêmios incríveis. Sintonizou, conectou, curtiu. Conte pra todo mundo, em casa, no estádio, na rua, no ônibus, no carro, em qualquer lugar. 100.3, liderança absoluta na programação esportiva. Transamérica, a sua rádio onde você estiver. Transamérica. Todos os dias, a LBV diminui o sofrimento de famílias em situação de pobreza. Hoje você tem uma nova oportunidade de fazer o bem. Vamos juntos oferecer proteção a quem enfrenta o frio. Colabore lbv.org/diga-sim. Muito bem, Dorival. André Nunes da Silva, ex-vice-presidente da Comissão de Igualdade aqui da OAB Paraná. E o que nós queremos saber, o que evoluiu nesta gestão anterior? Sem dúvida alguma, minha saudação a todos os telespectadores aí do canal 59 Transamérica. Sem dúvida alguma, o combate à discriminação racial e racismo tem evoluído bastante. A OAB, na gestão anterior, pautou a discussão em cima do combate à intolerância, em cima do combate à xenofobia e o racismo. Muitas coisas foram feitas. Eu diria que o principal da gestão passada foi a construção e a implementação do plano de igualdade racial dentro de toda a instituição da OAB. Então, todos os órgãos da OAB hoje têm um norte em relação ao que nós pautamos na comissão. Enfrenta ainda muita resistência? Bastante, bastante. Infelizmente, a sociedade brasileira, a sociedade curitibana, a sociedade paranaense, ela ainda é muito seletiva, ela é muito intolerante.
não só nas discussões que envolvem questões na área do direito criminal, na área do direito previdenciário, na área da saúde, mas muito importante o que tem acontecido também em relação à intolerância com as religiões de matriz africana. Então, nós, na comissão, pautamos um trabalho importante na gestão passada e, com certeza, a doutora Andréia, que vai dar prosseguimento a essa gestão, vai pautar essas questões. Eu acho que o combate e o esclarecimento da sociedade é muito importante. O André cita aqui a questão de religião, e é um problema sério, questionável e muito discutido. Mas eu gostaria de perguntar ao senhor uma situação específica que caracterize a desigualdade racial. Eu acredito que, sem dúvida alguma, na esfera criminal, a intolerância, o racismo, a injúria racial, eu acho que é o ponto-chave. Infelizmente, as pessoas, no trato pessoal, ainda discriminam muito. E a população negra, aqui de Curitiba, por incrível que pareça, que é a terceira capital no sul do país, a maior capital da população entre brancos, entre negros, né, e afrodescendentes, ela sofre no seu dia a dia. Então, os jovens, né, as crianças, as mulheres, todas elas têm, em algum momento da sua vida, um ponto de discriminação, de racismo. Algo que o senhor queira acrescentar até para que possamos, no dia a dia aqui do programa Diversidade Cultural, que muito bem é comandado pelo Dorival Simões, e a gente possa acompanhar a próxima diretoria, né, que vai comandar esse trabalho de tanto respeito aqui no sul do Brasil, e por que não dizer em todo o Brasil, algo que o senhor queira acrescentar? Eu diria que nós, da Comissão de Igualdade Racial, estamos abertos ao diálogo, nós estamos abertos à participação. Eu acho que todo o canal de comunicação tem um dever e tem a responsabilidade de divulgar casos de discriminação racial e como nós, da OAB, estamos prontos para atender esses casos e recepcionar esses casos, nós sempre vamos encaminhar essas situações para o Ministério Público, para o Poder Judiciário. Eu acho que essa interlocução entre a mídia e nós que estamos na ponta recebendo as informações é fundamental para a gente diminuir, né, e, se possível, extirpar da sociedade a discriminação e o racismo. É importante que façamos aqui também o papel não somente de jornalista, mas também de telespectador. E o telespectador gosta de aprender com programas deste nível. E ele estaria perguntando, se eu encontrar um amigo, um conhecido, e disser a ele na rua, ô negão, eu gosto muito de você. Como é interpretada esta expressão? Essa, eu diria que é uma das questões mais corriqueiras do nosso dia a dia. E eu diria com bastante tranquilidade, eu sou negro. Dentro da minha família, todos nós somos negros. Então, é muito comum eu tratar, né, neguinho, negão, até com uma forma afetiva. O que não pode estabelecer e o que é o norte é exatamente a forma que você trata a pessoa de modo que não haja nenhum tipo de intolerância ou nenhum tipo de superioridade na sua expressão. Então, o preconceito está na forma pejorativa. O preconceito está na forma pejorativa. É claro que isso sempre vai ser muito subjetivo, porque se eu conhecer uma pessoa que convive comigo e ela me chama de negão, é normal. Mas uma pessoa que eu nunca vi, que eu nunca tive nenhum tipo de intimidade, me chama de forma pejorativa, e se eu me sentir ofendido, é um direito meu de fazer uma representação, é um direito meu de procurar autoridades. Olha, eu não gostei da forma como foi tratado. Então, existe aí Cabe uma representação. Eu diria que cabe um boletim de ocorrência. Dentro desse boletim de ocorrência, a autoridade policial pode interpretar se houve ali, né, uma discriminação, se houve ali um ato, entendeu? Um crime, um delito, ou se isso não aconteceu. É claro que, se eu me sentir ofendido, cabe a mim, ofendido, e procurar autoridade para a autoridade, né, dirimir essa questão. Diversidade cultural. Aqui nós estamos acompanhando na OAB Paraná, igualdade racial, a nova diretoria. Mais um momento histórico aqui na OAB do Estado do Paraná. Estamos recebendo a doutora Marilena, que é a vice-presidente da OAB. Doutora Marilena,
Momento histórico, como eu disse, mas um momento importante para a sociedade brasileira. Sem dúvida nenhuma, é um momento importantíssimo em que, mais uma vez, nós damos posse à Comissão de Igualdade Racial aqui da OAB do Paraná. É uma comissão, como podem ver, formada por muitos integrantes, advogados, advogadas, que vêm contribuir com o seu trabalho, com seus valorosos conhecimentos, suas experiências de vida, para que a gente possa, aqui na OAB do Paraná, ajudar a sociedade, primeiramente, a compreender melhor a questão da igualdade de direitos, a eliminar o preconceito, a vencer barreiras e obstáculos e, enfim, ajudar a construir uma sociedade mais igualitária, né? Doutora Marilena, recebo os cumprimentos de toda a nossa equipe aqui da TV Transamérica, transmitindo para o mundo esse momento importante na capital do estado do Paraná e, ao mesmo tempo, os parabéns por todas essas iniciativas em prol da população brasileira. Obrigado. Muito obrigada, muito obrigada. E a Ordem dos Advogados do Brasil está sempre ao dispor de toda a sociedade e dizer que é uma honra muito grande contar com o trabalho desses colegas que vêm realmente desenvolvendo aí um trabalho maravilhoso e tem também nos ajudado a compreender e a dimensionar melhor a questão da igualdade de direitos no nosso país. Muito obrigada, muito obrigada. Dorival, é com muita satisfação que encontro aqui na OAB Paraná a doutora Silvana, uma pessoa das mais queridas e respeitadas do sul do Brasil. E nós estamos no momento em que ela entrega para a nova presidente esta comissão. Na condição de ex-presidente, ela já está aqui. Doutora Silvana, como é que foi o trabalho até agora? Bom, sim, primeiramente, muito obrigado por estarem aqui hoje cobrindo essa nossa transmissão de posse. Esse trabalho até hoje foi um trabalho árduo, mas muito prazeroso ao mesmo tempo, porque nós vimos mudança no decorrer dessa transição aí que nós tivemos aqui na Ordem. Quando assumi, há 3 anos atrás, essa comissão, nós não tínhamos ainda uma comissão de negros afrodescendentes propriamente dito. Nós éramos em 5 até anteriormente. Depois nós transformamos em 47 advogados. Encontrar 47 advogados no estado do Paraná que estavam ativos e queriam mudar, fazer a diferença na advocacia e na sociedade, não foi um trabalho fácil, Cândido. Mas nós encaramos isso como um objetivo e queríamos cumprir esse objetivo. Foi um trabalho difícil, mas ao mesmo tempo nós vimos que esse trabalho ele deu resultados. Fizemos simpósios, congressos, trabalhos em escolas, parcerias em universidades, palestras em escolas e também em empresas e demonstramos de que é preciso fazer a diferença, que através da educação você pode mudar o nosso país. Sabemos que nós tivemos abolição há mais de 100 anos, 130 anos, e até hoje nós temos muitos indícios ainda dessa falsa abolição que foi feita. Porque nós tivemos, sim, uma abolição, mas nós tivemos os nossos direitos garantidos. Nós não tivemos igualdade em decisões, nós não tivemos igualdade em postos de trabalhos, nós não tivemos a nossa dignidade preservada. Então, nós vemos que ainda o racismo ele é um mal que perpetua e nós temos que fazer essa diferença. E, através dessa comissão, nós estamos fazendo essa diferença. Nós conseguimos levar a conscientização nas pessoas que, muitas vezes, elas não percebem que o racismo existe, tanto institucional como o racismo propriamente dito. Então, assim, o que eu percebo com essa comissão? Que nós fizemos a diferença na própria advocacia e na sociedade também, quanto um todo. Porque nós percebemos que a educação é a base de tudo. Embora nós tenhamos leis como a 10.639, que tem que ensinar o estudo da afrodescendência na escola, ela não é feita. Nós temos leis que diz que racismo, injúria racial é crime, mas muitas vezes a sociedade não conhece essas leis e não sabem que pode procurar. E através dessa comissão nós fizemos parcerias com o governo, com o estado, município e união e temos hoje aqui em Curitiba uma delegacia de crimes especializados nessa área, onde a própria comunidade pode ir lá e fazer sim a sua denúncia e que esse processo vai ser dado continuidade, não caído no esquecimento como muitas vezes são feitos. Nós temos também aqui na Ordem o nosso plano de igualdade racial. O que seria esse plano de igualdade racial? Nós queremos a inserção do novo advogado, nós queremos que ele conheça a nossa estrutura e saiba dos nossos direitos para poder levar também esses direitos para a sociedade. Nós queremos a acolhida desse advogado que aqui está adentrando, que aqui já estão. Então, nós também temos hoje o censo para saber quantos somos, onde estamos e o que nós podemos fazer para mudar esse nosso dia a dia, esse nosso cotidiano. Ao começar essa entrevista com a doutora Silvana, eu disse,
Ela é uma das mais respeitadas, mais queridas aqui do querido estado do Paraná, no sul do país. Mas eu pergunto para a doutora Silvana, foi sempre assim? Não, não foi sempre assim. Foi difícil o início? Sim, difícil, muito início. Eu digo que, assim, para todos nós, quando a gente fala que é fácil, não existe nada fácil. Para todos a gente tem que galgar sempre algo a mais, algo a mais. E volto a dizer que a educação é o pilar e a base. Então, assim, para eu chegar aqui hoje também não foi fácil, né? Então, assim, se a gente for falar de história, meu pai não sabia ler e escrever. Então, assim, eu sou a primeira hoje, entre os irmãos, que sou advogada. E logo atrás veio a minha irmã, que também é advogada, faz parte dessa comissão. Hoje eu estou fazendo doutorado fora do Brasil. Então, assim, foi fácil, não foi fácil para chegar aqui, mas o segredo é não desistir. É saber que nós podemos fazer essa diferença. E a diferença, eu volto a dizer, é através de trabalho, estudo, educação e os objetivos. Porque se hoje nós estamos na OAB, aqui ela foi fundada por um negro. Pânfilo Assunção, ele era um advogado negro, foi presidido por 2 gestões. E muitas pessoas não sabem dessa história. O importante é a gente saber a história e não esquecer do nosso passado para não cometer esses mesmos erros no nosso presente e futuro. Se nós queremos uma sociedade melhor, então por que não melhorarmos hoje o que está acontecendo? Não fazermos com que as crianças percebam de que o racismo é algo que se você ensina, o ódio é algo que você ensina, assim como o amor é algo que você ensina. Se você ensina amor, você vai colher amor. Então nós temos que fazer essa diferença mesmo, fazer com que isso aconteça. E essa comissão, ela tem essa função, é combater o racismo, fazer com que a igualdade aconteça realmente, a igualdade de fato, a equidade de fato, e mostrar que todos nós somos iguais. Nós temos a Constituição Federal que nos garante isso, nós temos tantas leis que nos garantem isso, então a gente tem que fazer com que elas realmente sejam respeitadas em nosso país. Doutora Silvana, eu peço permissão para a senhora, peço permissão para toda a nossa equipe de retaguarda de jornalistas, liderado esse trabalho pelo Paulo Bis, e peço permissão para você, Dorival Simões. Em nome de toda a nossa equipe, aqui deste programa que é Diversidade Cultural, dar um abraço à doutora Silvana, e desta forma abraçando todos que já pertenceram a essa comissão e todos que passam a pertencer. Diversidade Cultural. Hoje o programa Diversidade Cultural participou dessa importante atividade aqui em Curitiba, do nosso estado, que foi a posse da Comissão de Diversidade Racial. Uma comissão muito importante dentro da Ordem dos Advogados do Brasil, da Seção Paraná, onde o nosso repórter Cândido de Oliveira entrevistou todos os integrantes dessa comissão, alguns integrantes dessa comissão, que vai, a partir de agora, ajudar a nossa sociedade na questão racial, uma coisa que não deveria acontecer no nosso país hoje, nós termos diversidade, temos uma diversidade racial, mas não deveria ter conflitos, não deveria ter preconceito, nós deveríamos participar de uma sociedade mais justa, mais fraterna, mas enfim, a OAB está aí para corrigir determinados desvios de conduta dessa importante comissão. Boa noite aos amigos e até sexta-feira, se Deus quiser.